sensação bem fria, né? Uma friaca, mas o sol brilhando lá fora. Seja muito bem-vindo, você que chega agora. Nós seguimos por aqui no apoio de Service Contabilidade, Lojas Becker, Unicred, use sua audição e Supercassol te convida a participar conosco ao vivo pelo Facebook da Rádio Prata. Pois temos mais uma entrevista nesta manhã. E agora eu tenho a honra de receber nos estúdios o Clayton Bortoli. Seja muito bem-vindo para falar de um trabalho bem bacana que vai ser lançado hoje, que é um podcast. O podcast era Excelência, Rebeldia e Arte. É isso mesmo, Clayton? É isso aí mesmo, Sabrina, né? Que eu tô meio nervoso, né? Primeira vez aparecendo na rádio, mas é exatamente isso, né? É um podcast onde que a gente vai dedicar a falar sobre história, política também, né? Especialmente nesse momento aí que a gente vive um ambiente muito polarizado, né? O objetivo é trazer informação para as pessoas de uma maneira isenta, né? Trazendo exatamente o que se aconteceu, né? Mas a realidade dos fatos ao invés da ficção deles. Clayton, então eu vou pedir para você se apresentar para a comunidade, certo? Esse podcast, gente, vai ao ar hoje, o primeiro episódio, pela Conecta Mais TV e também nas redes sociais da Rádio Prata. Então, se apresenta aí, conta quem você é aí para nossa comunidade, né, Clayton? E o porquê deste podcast. Sim, então, bom, basicamente eu acredito que é importante eu falar sobre o meu trabalho, né? Que ele se chama... Bom, eu sou projetista de engenharia reversa, que basicamente isso é fazer projetos a partir de um projeto que já está pronto, né? Vamos supor que alguém no Brasil quer lançar um produto, quer lançar, vamos um exemplo, uma cadeira de escritório, algo do gênero. Ele normalmente vai buscar no mundo, né? Faz uma pesquisa onde que existe o design melhor de uma cadeira. Normalmente o pessoal vai para a Itália, que é a referência mundial nisso. Então ele vai até a Itália, pega uma cadeira, traz para o Brasil, traz para empresas que vão fazer um serviço de digitalização dessa cadeira, né? Então a gente vai sair do real pro abstrato, para informação, né? Uma informação 3D computadorizada. Eu trabalho nessa informação para gerar um produto novo, né? Até porque a gente não pode copiar, né? A gente tem que partir de uma referência para daí sim desenvolver algo novo. Exatamente, desenvolver algo novo. Então esse é o meu trabalho, né? E como eu sempre tive um perfil muito autodidata, eu aprendi as coisas sozinho, eu também comecei a aprender outras coisas, né? E hoje, estudando bastante, né, eu vejo que a gente tem muito problema em muitas coisas, né? Mas especialmente na política, né? Uma coisa muito difícil a política, porque envolve muito crença, muito as pessoas acreditam que elas estão do lado da direita, da esquerda. E especialmente nesse ambiente polarizado, a ideia é a gente fazer engenharia reversa não só de produtos, mas de pessoas. É isso que a gente pretende fazer no podcast, né? A gente pretende aprofundar a história, o futuro, o presente, né? Para responder aquela pergunta que os filósofos se fazem, que é quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Que maravilha! Então vai ao ar hoje o primeiro episódio desse podcast. Tem como você dar um spoiler aí do que vai acontecer? Sim, então no episódio de hoje a gente vai falar especificamente sobre a imigração italiana no contexto histórico, né? O que estava acontecendo no Brasil naquele tempo onde que os imigrantes começaram a chegar, né, no nosso país. E também vamos falar sobre a Itália, do que estava acontecendo na Itália. Também falaremos sobre os soldados brasileiros que, no contexto aí da guerra, da Segunda Guerra, foram até a Europa lutar a favor dos Estados Unidos, da aliança contra o fascismo, que, querendo ou não, dominava a Itália com o Mussolini, também contra o nazismo, contra o Hitler, né? Então os soldados brasileiros, eles participaram, né? O Brasil se posicionou nessa guerra, aí eu acredito que se posicionou do lado certo, né? E nós falaremos um pouco sobre isso. E é importante, né, Clayton, a gente lembrar que não é aquela política partidária, e sim a política na sua essência que vai debater o podcast, é isso? Exatamente. A ideia é a gente desmanchar, né? Até porque... Desmistificar. Até porque falar da política, como ela funciona, né?
vamos dizer assim, se eu chegar aqui e dizer, vote no Lula, no Bolsonaro, vira Grenal. É a mesma coisa que chegar para um colorado e dizer, vote no Grêmio. Isso não funciona, né? A gente sabe disso. Então é por isso que não se escolhe lado. A gente procura falar da teoria política, da história, porque as pessoas mesmo têm que se aprofundar, elas entender isso, e elas que tomam a escolha. Para poder fazer a construção consciente, né, do que você quer ou não para você. Exatamente. Até porque, assim, até falando mais, é o que? Hoje a gente está pensando muito com a cabeça, e até uma visão chinesa sobre o assunto. Eu falo muito sobre a China e sobre o que está acontecendo lá hoje. Os chineses, eles têm uma visão onde que um político, ele não pode só pensar com a cabeça, ele precisa pensar com o coração também, né? Porque, vamos dizer, o governo, a empresa visa lucro, né? Ela tem interesses que são particulares dela. Mas o governo, ele tem uma visão onde o objetivo dele é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente tem que pensar com o coração também quando pensa nisso, né? E Clayton, por que você resolveu fazer esse podcast? Olha, realmente é uma coisa que eu ainda estou procurando responder, então eu converso muito com meu psicólogo sobre isso, e ele acredita que é simplesmente uma coisa que está acontecendo, né? E eu estou buscando, mas não tem por que eu fazer isso, porque, bom, eu trabalho em casa, eu não tenho minha própria empresa, e não teria o porquê de eu sair de casa. Inclusive hoje estou aqui vestido, normalmente em casa eu estou de chinelo e meia, parecendo a Filomena, né? Então, não teria porquê, né? Mas quando você, não que eu seja a grande coisa, mas a gente estuda bastante e começa a ter uma interpretação, uma leitura da sociedade. A gente olha a sociedade e vê as coisas acontecendo, então a gente fica incomodado por ter, dizem que a ignorância é uma bênção, né? Quando a gente acaba tendo um pouco menos de ignorância, a gente vê as coisas acontecendo e sofre por ver a sociedade indo num caminho onde que não seria o melhor, né, Sabrina? Até falando, por exemplo, do nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente vai enfrentar problemas muito grandes, assim como a sociedade num todo, porque no ano que vem o Rio Grande do Sul ele vai começar a parar de crescer demograficamente. O que é isso? A gente vai, ao invés de continuar crescendo, tendo mais pessoas, a gente vai ter menos pessoas, né? A gente vai começar a ter a população diminuindo, e isso tem uma série de consequências, né? Não vai ter pessoas para trabalhar na indústria, os mais velhos não vão ter quem pague o INSS para que eles tenham aposentadoria, né? E querendo ou não, isso é um reflexo do nosso contexto mundial. As pessoas estão trabalhando muito e não tendo tempo para criar filhos, não botar gente nova no mundo, né? A gente até vê, por exemplo, os mais velhos pensando muito no passado, e os mais novos, eles já não têm uma perspectiva de futuro, né? A gente sabe muito bem que antigamente era muito fácil tu conquistar um carro, uma casa. Hoje em dia, os mais novos não veem isso do mesmo jeito, porque a economia mudou, né? Mas é claro que se eu começar aqui a falar de juros, financiarização, as pessoas não vão entender. Então, o objetivo é trazer de uma maneira mais simplificada para explicar isso para as pessoas. É um despertar. É um despertar. para a consciência. Muito bem, Clayton. Então, vou deixar o espaço para você fazer o convite para as pessoas poderem prestigiar, né, esse lançamento hoje pela Conecta, pela Rádio Prata. E aí vamos ter episódios, como é que vai ser a sequência deles? Então, boa pergunta. Primeiramente, vamos pensar no primeiro, né? Porque eu não sou podcaster, eu não sou nem nada, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui na rádio, eu tô fazendo pela primeira vez, né? Por isso tá saindo dessa maneira. Mas, então, o primeiro episódio, para quem quiser entender mais a fundo o que aconteceu na imigração italiana, como que os imigrantes chegaram aqui. Então, entender um pouco mais a fundo, né? A gente sabe, sim, que existiram muitas coisas durante a imigração. O objetivo é trazer
mais luz... Referências. Mais luz, eu até digo, trazer luz ao fundo da caverna. Isso é uma referência a uma filosofia grega da caverna de Platão, né? Que a gente vive muito no mundo das sombras. E o objetivo é trazer a luz às sombras, né? Então, quem quiser entender um pouco mais sobre imigração italiana, eu trouxe o professor... Me fugiu o nome dele, que vergonha. Mas ele é um mestre de história de Caxias do Sul, certo? Ele é especializado em estudos sobre o fascismo, sobre a campanha expedicionária brasileira na Segunda Guerra, né? E a gente fala sobre esses temas, basicamente. Os próximos episódios é uma boa pergunta, porque, bom, a gente vai ainda ver, mas a ideia é que saia um por mês, pelo menos, aí, para trazer uma informação, uma coisa exatamente assim, não é o mesmo que está sendo falado aqui na rádio normalmente. O objetivo é trazer pessoas de fora de Nova Prata para que tragam informações novas para a gente. Perfeito, mas nós vamos estar divulgando aqui com certeza, né, as próximas edições do podcast, então tá todo mundo convidado aí a participar, né, a mergulhar nesse novo entendimento aí que o Clayton Bortoli vai trazer para a comunidade. Muito obrigado pela sua presença e sucesso, e eu deixo espaço para você fazer as considerações finais. Quem quiser ir acompanhando, eu sou muito ativo no Instagram, né? É Clayton Bortoli, Clayton com K. E também tem o perfil do podcast, que é o podcast Era, Excelência, Rebeldia e Arte. Muito obrigado, Sabrina, e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Prata. Muito bem, agora 11h07, nós vamos para mais um intervalo. Já voltamos com as informações do esporte.